Falei que ia voltar aqui. Vamos lá ver quem tá aqui. Tem algumas vezes que eu tenho que chegar bem de pertinho que eu não enxergo. Que bom, Cássia, que teve comigo, lindona. Já recebeu o acesso aí? Diz pra mim se você já recebeu. Pode mandar pergunta aqui, gente, que eu vou responder vocês aqui. Quem quiser, de repente, também tá participando, eu vou responder vocês aqui. Quem tava conosco lá na live, quem participou lá, eu já falei a segunda palavra, lembrando que é um desafio. Quem esteve conosco na live do sábado sabe que a gente vai estar fazendo um desafio bem bacana. Cássia, o pessoal da Folha já disse aqui, vai estar liberando em até 48 horas, tá? A gente já passou o teu e-mail e a liberação vai ser feita para você. Olá, Tarlen. Aramires. Reis, seja bem-vindo, gente. Pode mandar pergunta aqui que eu vou responder para vocês. Ó, estão falando aqui. Obrigada pelo espaço. Obrigada pelo espaço, ok. Nossa intenção é essa. Faculdade concomitante com estudos para concurso. Qual período começa a se dedicar? Então, vamos lá, lindona. Se você compreender que dando início você já vai estar se preparando, você já vai estar na frente das pessoas que estão bem lá atrás. Então, muito cuidado com aquilo que vocês estão tomando como verdade. Olha, só deixa para estudar para a OAB quando você estiver no último período. E aí, de repente, quando chegar lá no último período, você vai estar desestimulada, de repente você teve um filho, de repente você casou, de repente você vai estar achando que é difícil. Existem condições que a gente consegue controlar, outras nem tanto. De repente você pode ter, se você faz faculdade pública, você pode ter um adiamento. Se você faz faculdade privada, de repente você pode ter milhões de coisas. Então, você tem que associar aquilo que vai para a sua realidade. Então, se a sua realidade é, eu quero me preparar da melhor maneira possível, o que você acha que é a melhor maneira possível? Se a melhor maneira possível para você é estudar desde o início, o que impede você de começar agora? Ok? A Cássia, vai chegar tudo pelo seu e-mail, amada. Eles mandam um e-mail com todas as instruções, 48 horas, é liberado direto para a folha dirigida, tá? Então vamos lá. Eu não estudava há muito tempo, mas você me fez ter coragem para pelo menos tentar e dar o primeiro passo. Fernando, então vamos lá, vamos pegar você aqui agora. Vou sentar aqui. Eu sou master em PNL também, tá? Então, para vocês aqui que estão chegando, aqui é a minha casa, meu espaço, onde eu faço isso aqui, onde eu atendo, onde eu treino, onde 100% da minha realização acontece nesse canto aqui. Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento há 4 anos, então eu morei em Angola durante muito tempo e eu vou desenvolvendo trabalho aqui e lá em África, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu também sou master em PNL. Quando a gente diz o tentar, eu automaticamente não estou me comprometendo em fazer o meu melhor. Pode parecer bobo, pode parecer que balela. Não. Eu tentei acordar cedo, o despertador não tocou, eu não acordei cedo, a culpa foi do despertador. Eu tentei chegar na hora no compromisso com você, mas teve um trânsito e eu não consegui. Só que quando eu me comprometo, eu vou fazer, não importa o resultado. Mas importa, acima de tudo, que eu vou fazer no mínimo meus 100%. Livre, isso é besteira? Isso é semântica. Então, o que eu estou dizendo para você? Quando eu digo assim, eu vou tentar chegar na hora, eu já estou dando desculpa. Agora, se eu me comprometo, eu sei que o trânsito do Rio de Janeiro é terrível, eu sei que várias coisas podem acontecer, então o que eu vou fazer? Me antecipar, me programar, me organizar e chegar cedo. Então, para você, parabéns por reconhecer que não está estudando há muito tempo. E se de repente a sua necessidade em conseguir aprovação nesse concurso for tão grande, tão grande, tão grande, você vai conseguir, independente de ter começado agora ou ter começado há 2 anos atrás, você pode fazer a diferença. Como você está começando, alguns estão desistindo. Como você está começando, alguns já podem estar tomando posse em outros concursos.
como você está começando, mas por favor, por você, substitui o tente por eu vou. Eu vou dar o primeiro passo. Aí responde de novo. Como eu vou dar o primeiro passo? Quais as atitudes que eu tenho que fazer para poder dar esse primeiro passo? Qual é o concurso que eu quero fazer? O que eu tenho que saber desse concurso para que eu possa dar o meu primeiro passo? Onde eu posso buscar essas informações, já que eu decidi tomar o meu passo? Tá bom, Fernando? Muito do que acontece na vida de umas pessoas e que deixa de acontecer na vida de outros é simplesmente porque não há questionamento. E nessa tentativa e frustração, acaba com que a gente não se comprometa em ter o resultado. Eu decidi hoje que eu estava sem coragem para estudar, mas aí não fui eu que te fiz ter coragem. A coragem já tá com você. Eu fui só um estopinho, eu só fui isso, ó. Tem gente que me odeia e tá tudo bem. Tem gente que diz que eu irrito e tá tudo bem. E depois me ama de novo e tá tudo bem. Então, assim, eu apenas te joguei uma fasquinha assim pra você poder colocar essa coragem pra fora. Então, assim, hoje, dia 6/7, eu decidi estudar. Vou estudar pra qual concurso? Eu vou estudar pra qual área? O que eu vou fazer agora que eu decidi? Quais as atitudes que eu tenho que fazer pra começar a estudar? Onde eu posso buscar? Quem pode me apoiar? Como eu vou fazer? Em que horário? Essa é a construção. Entendeu? É essa construção, é esse passo a passo que nós trazemos a consciência para vocês. Porque eu só consigo mudar, nem todas as pessoas elas vão mudar. E tá tudo bem. Alguns dizem num estímulo, numa motivação baseada nos outros, caramba, eu saí de um filme, fiquei super motivada, eu quero ser igual. Vai cessar, vai passar. Porque a motivação tem que ter algo que te faça ter certeza. Ih, o batom ficou aqui, ó. Desculpa. Que faça com que você durma e acorde com aquilo ali. Que aconteça o que acontecer, você vai seguir firme. Então, assim, ó, por exemplo, quando a gente... Eu tô vendo que tem pergunta pra caramba aqui. Quando a gente começa a colocar a conexão de que eu vou me comprometer, eu vou me comprometer. Aí, se eu não alcançar a vaga, o que você aprendeu naquele dali? Eu fiquei muito tempo sem estudar, eu tava no zero. Caramba, eu comecei a estudar, consegui ficar com 50%. Caramba, antes eu tava no zero. Que bom. E agora, se eu colocar pressão e energia aqui nesses 50%, como é que vai ser o resultado? Aqui tá a diferença. Aí muitos não estudam nada, chegam a 50 e falam o seguinte: concurso público não é pra mim, não. Essa carreira não é pra mim, emagrecimento não é pra mim. Por quê? Porque eu não tive resultado. Não teve resultado baseado em quê? Não teve resultado baseado no que você era ontem, não teve resultado baseado em quem você está se comparando, não teve resultado em relação à tua expectativa, não teve relação em relação a você estar se comparando com o grau lá do passado, não teve resultado em relação ao quê? Aqui está a grande diferença. Então, para você, parabéns, Fernando. Eu sugiro que você fale o seguinte: eu vou me comprometer, não é tentar. Ponto 1, ok? Pode mandar pergunta aqui. Olha a minha prima aí, a Alba. Alba, eu vi que você perguntou aqui no grupo do Telegram. O grupo do Telegram ele não é aberto. A mentoria ela não é aberta, tá, gente? Ela vai ser aberta a público no tempo e no momento certo. O que a gente vai fazer são 3 sorteios. E é um grupo de acompanhamento, começo, meio e fim. A gente vai apresentar para vocês, mas não é nada de Telegram, não é nada aberto a todo mundo, porque tem regras. Até porque a gente sabe que nem todo mundo quer avançar. Eu prefiro até nem falar, porque a gente sabe que é normal. Então isso é assim, é um programa, é um processo, é um projeto. No Telegram a gente vai estar dando conteúdo, a gente vai estar trazendo convidados, a gente vai colocar incentivo, vai estimular acima de tudo vocês a interagirem uns com os outros, networking. Eu já passei no concurso, me diz o que você fez, me diz o que você fez. E nesse daí um tá dando apoio pro outro e ainda transbordar conteúdo. A mentoria não é pelo Telegram não, tá? Eu vi que você colocou lá. Um cronograma de estudo tem que ter horário, matéria, se é teoria e revisão. Exatamente, Karina, vamos lá. Um cronograma de estudo tem que ter horário, matéria, se é teoria, questão e revisão. O cronograma tem que ser aquilo que é pra você, lindona. Quando a gente coloca tem que ter, eu tô gerando imposição.
Tem que ter por quê? Se o meu cronograma de uma semana é apenas matéria, só teoria, e na outra semana eu quero fazer revisão e na outra eu quero fazer teste, não é o tem que ter, entende? Porque se eu coloco tem que ter, tem que por quê? Eu automaticamente vou buscar uma justificativa, isso é teu cérebro te protegendo aí, literalmente de algo que ele não sabe o que vai acontecer. Então quando eu coloco tem que ter, como eu posso adaptar o meu cronograma? Considerando que eu tenho tanto tempo disponível. Eu posso na segunda, quarta e sexta colocar teoria, eu posso quarta e sexta colocar prática, eu posso revisar no sábado e no domingo não fazer nada. Diminui um pouco a pressão, lindona, você só tem 13 anos e você já está na frente de muitos. Então, entenda assim, o grau de exigência, ele é bom, só que se a gente não conseguir coordenar isso muito, a exigência pode fazer com que eu sempre ache que nada tá bom. E aí, quando eu acho que nada tá bom, isso vai me bloqueando. Então, eu quero estudar. O que eu quero estudar? Separa por blocos de semana. Depois, por mês, por semana, por quinzena e por mês. Então, eu tenho uma rotina de estudar, por exemplo, português, matemática, biologia, anatomia, enfim. Eu vou associando aquelas matérias. Essa semana eu vou fazer teoria. Aí na semana seguinte eu posso fazer teste. E na outra eu faço revisão. E na outra eu faço avaliação. E aí depois você descobre justamente aquela que é melhor para você, tá bom? Tarlen, existe um ciclo nos estudos planejar, executar, aperfeiçoar? Tarlen, existe o ciclo de estudo que for melhor adaptado a você. Eu estudo muito. Como eu estudo? Eu sou muito auditiva e muito visual. Eu não sou sinestésica, eu não tenho que sentir. Tá? A gente está falando de recursos da PNL. Então, como a Lívia consegue estudar? Depois eu posso até virar para vocês aqui no meu quarto, quando eu estou estudando, para fixar a matéria, para fixar a apresentação, para decorar a palestra e tudo mais, eu tenho que ouvir e eu tenho que escrever bastante. Então, ó, por exemplo, quem me segue lá no Instagram, ontem era 1h40 da manhã, eu estava estudando. Ó, isso aqui é um curso que eu tô fazendo, tá? Ó, se vocês veem isso aqui tudo pelo resumo de ontem. E aí o que eu faço? Ó, vocês veem isso aqui, tudo isso daqui que tá grifado aqui, eu vou fazendo flashcards. Então aqui, ó, eu vou pegando tudo, mas a Lívia funciona dessa maneira. Talvez para você seja planejar, executar, aperfeiçoar. E quando eu corrigir? E quando eu reparar? E quando eu ajustar? Se a gente engessa muito o ciclo, por isso que eu sugiro que você assista a live de mapas mentais. A Renata falou justamente, a Renata Bikov, que é treinadora instrucional. O que é um treinador instrucional? É aquele que faz os treinamentos que tem começo estruturado, tarefa, que depois tem a certificação, enfim, milhões de coisas. Ela é treinadora institucional, ela fez o do mapa mental. E lá no nosso grupo do Telegram tem a aula, tem um trechinho da aula dela, explicando justamente o que é mapa mental. Então, se de repente para você funciona o mapa mental de eu vou planejar a minha semana, aí eu vou executar aquilo, depois eu vou me aperfeiçoar. Mas entre o executar e o aperfeiçoar, como é que eu vou saber? Eu vou aperfeiçoar o quê? Eu executei. E onde eu vou corrigir? Onde eu vou mensurar? Tá vendo que aqui tem uma brecha? Eu executo, ok. Eu vou aperfeiçoar o quê? Será que 100% dessa execução foi assertiva? E aquela que não foi assertiva? Então aqui a gente pode estar até falando de um feedback de correção, de um feedback de ajuste, de um feedback de reparo, de um feedback de validação. Caramba, eu executei essa minha tarefa toda aqui, caramba, foi massa. Eu consegui pegar, caramba, então eu vou potencializar. Mas o aperfeiçoar é porque eu só melhorei. E o que eu executo? Isso eu só estou te dando assim, tá? O meu feedback, que o que funciona com os meus treinamentos, cada um sabe aquele melhor modelo para você. Como melhor treino, como melhor alimentação, como melhor forma de construção de um mapa mental, como a melhor rotina de estudos. Porque senão a gente engessa
E aí, se eu trago para você a minha realidade, você é outro, você tem um organismo, você tem um mecanismo, você tem um sistema de aprendizado, você tem um paradigma de crenças, você tem filtro mental, você tem milhões de coisas diferentes da minha. Então, se eu te trago que você tem que fazer isso, pode estar travando aí automaticamente a tua aprendizagem pelo fato de você não conseguir seguir aquilo que eu consigo, como o inverso também acontece. Tá bom? Vamos lá, aluno policial entrou aqui, seja bem-vindo, minha net está caindo, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Lívia, depois do nosso bate-papo, eu estou tomando iniciativas, eu já marquei um bate-papo com o inspetor da Polícia Civil. O Túlio participou hoje um pouquinho lá conosco, daqui da onde eu moro, e conheceu o local de trabalho e rotina de trabalho. Parabéns! Encontrei, então, enfim, gente, ó, minha prima, não gostei do gatilho que você me deu, vou ter que começar a estudar para passar nesse vestibular que tá vindo. Não gostei do gatilho que você me deu, não entendeu, Juju? Sou eu? Se você não gostou, é só desconsiderar. Minha maior dificuldade é conseguir ter um controle de horários. Rosemary, então quando a gente fala de controle de horário, em relação ao quê? Se a gente não consegue ter disciplina e controlar o horário, alguma coisa vai fazer com que eu me distraia. E é justamente essa distração que vai fazer com que eu perca o meu foco no meu objetivo final. Então, se a dificuldade é conseguir ter um controle, é aí que você tem que colocar toda a tua energia. Aí eu sugiro, pena que meu caderno não está aqui, o que eu sugiro? Coloca num caderninho coisas que eu tenho para fazer e vai eliminando. Eu tenho que... Pode parecer lista de tarefas, né? O To-Do, tem vários aplicativos, o Wunderlist, vários aqui até de graça, na internet. Eu preciso, porque se você já percebeu que a sua maior dificuldade é ter um controle de horários, e o controle de horários está diretamente ligado, ou não sei para você, à disciplina, porque faz com que eu execute aquilo que eu me propus a fazer naquele tempo. Se eu não controlo aquilo, eu me distraio. Se eu me distraio, eu perco o meu foco. Então, o que eu sugiro a você é que consiga perceber por que eu não gosto de controlar o meu horário. Por que eu estou rebelando aquilo que... Será que quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço 100% daquilo que eu tenho que fazer conforme eu me comprometi? Ou será que não conseguir me controlar está me distraindo e acaba que depois eu entro naquele processo de autossabotagem, culpa, frustração, fazendo com que te tire do teu foco, tá? Edu daqui me tira uma dúvida, essa eu já respondi. Então, vamos lá aqui. Boa noite, Lívia. Sou formada há 20 anos e estudei praticamente 10 anos, mas não consegui aprovação. Tenho 49 anos. Gostaria de voltar a estudar para magistradora. Eu vou te dizer assim, é o que eu digo para vocês em relação a muito cuidado com o que vocês estão falando. É necessário o cursinho. É necessário em relação ao quê? Agora que eu vi que eu tô falando pra caramba aqui com vocês sem o fone. É necessário para vocês em relação ao quê? É necessário para você, de repente, estar 10 anos sem estudar e pegar um cursinho e te apoiar? Eu tenho disponibilidade financeira para investir num cursinho? Será que a minha disciplina vai ser de estudar sozinho na internet, vai conseguir a minha aprovação? Será que se eu conseguir... Porque você tem que saber o seguinte, é necessário para quem? É necessário, de repente, para você o que não é necessário para mim. Então, essa pergunta, você tem que fazer... O que eu posso fazer para modelar e ver como é que eu tô? Melhorou, né, Nath? Desculpa, é que eu tava pisando no fone. Perdão, gente. Quando for assim, é só falar. Agora tá ficando sem bateria. Vocês estão me ouvindo? Então, assim, para você que me perguntou aí, Fábio, cuidado, assim, com relação ao que você vai receber. Porque pode ser que para você, de repente... A aula online funcione infinitamente melhor do que a aula presencial. A aula presencial pode ser que eu me distraia. Como aula online faça com que eu tenha foco. Vou te dizer assim, minha experiência, minha filha tem 13 anos. A Rebeca está desde o isolamento social fazendo aula online. Ela está literalmente tendo muito mais resultado do que quando ela estava na turma. Porque a Rebeca já foi diagnosticada com déficit de atenção, ela é acompanhada por uma equipe multidisciplinar e o barulho, automaticamente, mesmo ela não querendo, distrai. E como ela está aqui, o que ela consegue fazer? Ela consegue estar ela e o computador. Então, para ela, o resultado está ficando melhor. Então, a gente já conseguiu modelar e acompanhar a Rebeca que ela flui bem. Eu, Lívia, gosto de interação.
eu gosto de conexão. Além de eu ser treinadora, eu também faço muito curso. Mas eu faço curso para fazer network, eu faço curso para poder aprender metodologia, eu faço curso para poder me potencializar mais, eu faço curso por N motivos. Só que para mim o meu melhor aprendizado é independente, porque eu funciono muito focada. Então, quando a gente traz assim, é cursinho, você vai fazer o cursinho e é apenas um cursinho que vai pagar e você não vai usufruir, é um cursinho que você vai conseguir te trazer senso de ver onde você tá. Essas perguntas, por isso que eu fiz as perguntas lá na live, você tem que começar, vocês todos aqui, eu sugiro que vocês comecem a fazer essas perguntas. O que eu vou fazer num cursinho? Eu paguei cursinho e não passei, depois passei estudando no YouTube. Porque de repente na hora do cursinho, que a gente transfere, né? Eu paguei o cursinho e eu vou lá, em algum momento eu vou fazer. É igual a academia. Eu pago a academia, coloca aí anual. Porque o teu cérebro quer recompensa. E ele quer te deixar na zona de conforto e ele quer literalmente te aliviar no ciclo de você seguir exatamente tendo o que você está tendo de resultado. Então, quando você paga um cursinho e você não vai, você pagou o cursinho. Agora, quando você se compromete, quando você dá o seu melhor, quando você literalmente foca naquilo que tem que focar, eu vou dizer para vocês, eu faço curso online e eu produzo curso online lá para Angola. E aqui no Brasil eu compro e produzo, eu faço. Eu sou treinadora de curso online. Se eu disser para vocês que 85% das pessoas que compram um cursinho, baseado em estatística do Hotmart, não sei se aumentou, eles não terminam. Eles não terminam um cursinho. E se vocês verem aí, pena que tá aqui, por exemplo, tudo que tá aqui, ali foram cursinhos que eu tô cancelando. Cancelando assim, de encerrando, de zerando. Porque só comprar o cursinho e não fazer, não vai te levar a lugar nenhum, só vai ser boleto no teu cartão. E aí as pessoas acabam comprando cursinho assim, eu vou pagar 12 de R$ 29. Multiplica isso no final. Por isso que é importante você fazer curso que te aproxime daquilo que você quer atingir. O André que estava falando com relação à inteligência emocional, e eu vi aqui uma pergunta em relação à inteligência emocional, justamente, né, Karina, como posso treinar minha inteligência emocional? Karina, a inteligência emocional, ela é fundamental principalmente para hoje em dia. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala justamente dos profissionais que estão desenvolvendo as soft skills, principalmente para esse mercado novo que se abre. Então, se eu pego um cursinho que me aproxima da minha meta, que treina meu comportamento, que desenvolve minhas habilidades, que faz com que eu seja mais produtivo, que faz com que eu seja mais focado, com que eu tenha mais realização, que eu comece a escrever. Agora, você comprar um cursinho simplesmente por comprar, vai só aliviar, como na academia. Eu pago lá, Smart Fit, R$ 80, depois eu vou lá e suspendo, e aí fica aquela recorrência no cartão. Um dia, quem sabe, eu me proponho aí. Quando você se compromete, ao se comprometer, eu te garanto, eu vou fazer. Eu tomei uma decisão. Eu anulei todas as possibilidades que eu tinha de voltar atrás. Não é prazeroso, não é tranquilo sempre, nem sempre é confortável, mas eu vou fazer uma dieta. Segunda-feira tem uma pizza. Não, eu não vou comer. Mas só hoje? Não, mas eu sei que se eu comer hoje, eu já estou negligenciando e negociando com a minha meta de que é fazer uma dieta. Não estou dizendo que eu nunca mais vou poder comer uma pizza. Eu estou dizendo que nesse momento eu estou de dieta. Eu decidi estudar para um concurso público. Mas é só esse final de semana que vai ter festa, principalmente agora com isolamento social. Não, eu vou estudar. Mas é só hoje. Ok. Quando chegar lá na frente, eu vou poder voltar a sair. Mas você nem sabe se vai ter o concurso, ok, eu vou me preparar da mesma maneira. Então, quando eu me comprometo, eu encurto uma janela de possibilidades. Eu anulo. A gente sabe que nem todo mundo vai anotar. A gente sabe disso, aqui eu vou ser mais servidor, e tudo que eu falo, gente, eu aplico antes em mim. Tudo. Eu tenho 5.000 horas em atendimento individuais e quase 4.000 em atendimento em grupo.
Então eu digo para vocês tranquilamente, eu atendo a Petrobras, atendo a RJ Cirela, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, atendo a Alerj, a gente dá aqui sugestões, dá dica, traz um caderninho, ó. Canso de falar para vocês aqui de caderninho, da importância de caderninho, a quantidade aqui de caderninho. Muitos não, eu vou deixar aqui. Vai deixar aqui que vai misturar com a preocupação da conta que não foi paga, com o colégio do filho, com a multa, com o imposto de renda que não foi feito na época que tinha que ficar, com aquela dúvida que ficou com o trabalho, com a briga com o namorado, com a discussão com a mulher, com o trânsito. Se você não anota, a gente sabe que a maioria não vai anotar. Só que o mundo vai fazer diferença daqueles que realmente querem. Da vida daquele. Eu quero concurso público, por isso que eu falei pra vocês lá, exatamente o que eu vou fazer dessa preparação, justamente a minha melhor preparação. Aquela preparação que vai vir a família dizendo só por hoje. Eu vou compartilhar com alguns que estejam aqui, é algo que eu já falei. Eu emagreci 45 quilos. Joga o meu nome na internet, Lívia Ferreira Cavalcante. Eu tive uma depressão, tomei Cymbalta, Zetron, Fluoxetina, tudo. Uma depressão séria na época que eu era executiva do banco. Ganhava rios de dinheiro, era promovida constantemente e não estava satisfeita naquilo que eu fazia. Isso me levou a uma depressão, minha separação, milhões de coisas. Eu já tinha tentado de tudo, anfetamina, anfepramona, sibutramina, femproporex, tudo. Quando eu me comprometi que eu ia fazer aquilo que era mais simples, porém era o mais desafiador, a minha vida mudou. O que você fez, Lívia? Fórmula mágica? Eu não acredito em fórmula mágica. Nem no Aladim, porque ele não existe. O que eu fiz? Academia, dieta e treino. Eu não gostava de treinar, eu tive que treinar. Eu não gostava de fazer dieta porque eu não sou um saco para comer e eu tive que fazer. Detalhe, eu pedi demissão do banco e eu fui trabalhar durante um tempo com o chefe Claude Troagot. A comida era diária e eu gosto de besteira. Só que recuperar a minha autoestima, o domínio próprio, a autorregulação, o autocontrole em dizer não para aquela batata frita, dizer não para aquele pudim, dizer não para aquela pizza, dia a dia eu tinha 127 quilos. Levou 2 anos, não foi em 2 meses. Eu não decidi emagrecer em 2 meses, eu podia ter ido pela bariátrica, o que eu respeito muito quem faça, mas eu não queria o processo da bariátrica. Então tudo que eu tô falando pra vocês foi testado antes de tudo em mim. Testado, sofrido, penoso, investido tempo, investido dinheiro, investido tudo. E na época eu trabalhava no banco, eu levava a mochila pra fazer dieta. Tava todo mundo comendo, eu tava comendo ovo, fui no nutricionista, por isso que eu falo do respeito do limite de atuação. Contratei, paguei 3 meses de academia, peguei 3 meses de um personal, porque na época eu trabalhava no banco, e a minha evolução foi 2 anos. Lívia, você podia ter emagrecido em menos tempo? Podia. Eu me auto-sabotei. Eu não tive controle, eu não ia muito no meu limite. Depois que eu peguei o ritmo, eu era obesa, não conseguia caminhar. Hoje em dia eu corro. Não fiz nada diferente do básico. E assim a gente aproxima isso em tudo. Concurso público. O que é um concurso público? Estudar, dedicar, abdicar, negar, saber que tem um tempo. Lívia, você emagreceu 45 quilos em 2 anos e meio. Tem gente que emagrece da forma correta também em 6 meses. Porque colocou o que? Mais intensidade. Tem gente que estuda para concurso público 10 anos e não passa. E tem gente que estuda em 1 ano. Porque cada um joga a sua energia, joga tudo ali e que de repente pode ser sem fórmulas mágicas. Então, quando a gente está dizendo de caderninho, quando a gente está dizendo de assistir às lives, quando a gente está dizendo acima de tudo para que vocês possam pegar os convidados aqui que já passaram, não ficar nesse oba-oba, nessa especulação, não é porque a gente quer alienar vocês aqui, não. A gente está fazendo isso aqui literalmente porque nós acreditamos nisso, porque é o meu trabalho, do Zé, da Si, do pessoal da Folha, de uma equipe de gráfico, de design, de diretor de conteúdo, de convidar aqui. Existe uma equipe por trás disso. E aí, quando a gente consegue compreender que nem todos vão evoluir, e tá tudo bem.
Só que quem evoluir vai alcançar resultado, satisfação, segurança, qualidade, estabilidade, reconhecimento, as necessidades humanas que nós temos lá. Então, para você que está aí, o que a gente indica é, pega um caderno, foram 20 horas de live no mês passado, assiste todas as lives, mas assista aquela live não numa maratona, hoje eu vou assistir todas as lives, não. Assiste uma live. Caramba, um psicólogo falou de branco. Eu constantemente tenho branco na hora da prova, branco na hora de uma conversa, branco na hora que eu vou fazer uma apresentação, branco quando eu vou fazer às vezes uma dissertação. O Dr. Bruno falou disso. Caramba, olha, eu não tenho noção de que um juiz faz. Mas será que ele nasceu já juiz pronto? Não. O Dr. Marcelo deu um show na live de sexta-feira. Foi pai com 15 anos, a mulher saiu, deixou o filho para ele cuidar, ele passou pro TRE, depois pro TRT, depois ele foi subindo, fez 3 faculdades, não era o melhor aluno, só que ele fez um sentido de propósito. Todas essas sacadas estão aqui no Você Mais. A gente pega a live, tem o trabalho de pegar as sacadas e as melhores dicas. Só que a gente tem um trabalho porque a gente vive por isso, porque a gente acredita nisso. Só que se a gente coloca lá e você sequer tem um trabalho de entender, aí é com você. Como é com você comprar um cursinho e não fazer? Como é você saber que tem que fazer um TAF e não fazer? Se alimentar melhor? Dizer não pro prazer momentâneo de ficar em frente ao Netflix? Dizer pra você, isso tudo eu também passo, não tem nenhuma Mulher Maravilha aqui não. Só que quando a gente começa a regular nossos hábitos diariamente, nos treinar diariamente, só hoje eu vou resistir ao Netflix, só hoje eu vou resistir ao excesso de Instagram, só hoje eu vou diminuir o WhatsApp, só hoje quando explodir o WhatsApp eu não vou responder de começo, só hoje quando bater uma notificação eu não vou responder, porque é isso que tá fazendo o quê? Distraindo vocês do foco, distraindo vocês de atingir uma performance melhor, distraindo vocês de alcançar o concurso público. Tem gente que quer fazer concurso público, gente, e não tá sabendo o que tem no edital. Pelo amor de Deus, vocês querem saber distração maior do que essa? Tem gente que está querendo fazer concurso público e está me perguntando a diferença entre um e o outro. Quer dizer, se eu disser que um tem mais exigência e o outro menos, eu vou escolher o que a Lívia falou? Eu não vou estar na tua vida no dia a dia. Olha, eu tenho um nível superior, mas acontece que... Conta aí qual é a diferença de um inspetor e de um delegado. Olha, o salário de delegado é 18 mil reais e tem isso. De um inspetor é lá 7 mil. Ah, então eu vou escolher o de delegado. Aí quando você entra, você vai ter que ser um líder, você vai ter que liderar uma equipe, por exemplo, literalmente, por exemplo, você vai ter que conduzir as operações, você vai ter que ter um senso crítico de inteligência muito grande, você vai ter que orientar, direcionar, isso e aquilo. Ah, mas eu não sabia isso, porque a Lívia disse que ganhava mais? Opa! Se você não tá sabendo qual é a diferença de um e de outro, quem tem que saber somos nós. Quem tem que saber é teu professor, teu pai, teu marido, tua mãe, independente de quantos anos você tem. Aqui a gente tem uma menina de 13 anos, aqui tem a minha filha de 13 anos que fala, mãe, eu quero ser DJ. Ok, o que você tem que saber para ser DJ? Inglês. Então, qual é o teu compromisso? Fazer melhor curso de inglês. O que mais você tem que saber? Outro idioma. Qual outro idioma? Espanhol, mãe. E além disso, independente. Volto a dizer o que eu falei na live. Lá nos primórdios, nós não tínhamos escolha, sermos escravos, bem abastados ou rebeldes. Hoje a gente pode literalmente ser aquilo que a gente quiser, depende da gente. E volto a dizer o que eu falei na outra live. Você imagina se todas essas pessoas, até o Elon Musk que tá mandando gente lá para PQP, se ele decidisse ser apenas um engenheiro, certamente muitos não estariam vendo o foguete novamente. Então, cuidado com aquilo que vocês estão querendo terceirizar para o outro, cuidado com aquilo que vocês estão querendo entregar na mão do outro, porque a nossa função aqui não é dizer para vocês o que vocês têm que fazer, não. Não é a gente que tem que ficar dizendo para você, olha, final de semana, não vai para a mureta da Urca, não. Estuda. Eu não tenho que saber disso tudo, não. Quem tem que saber é você. Ah, ó, olha só, o salário de um delegado. Olha, eu só vou estudar se o Itzel abrir a vaga. Meu amigo, o Itzel tá cagando pra você, desculpa. Vai ter concurso e você tá aí preocupado se o Itzel vai liberar o concurso ou não. Teve gente na live que eu tava fazendo quando o Moro saiu, dizendo que o concurso ia ser cancelado. O Moro manda.
no Ministério da Fazenda, o Moro manda mais do que o Paulo Guedes. O Moro saiu e outro entrou. E aí essa especulação que tá tirando cacete, desculpa me estressar, distraindo vocês de atingir aquilo que vocês querem fazer. Se é que vocês querem saber. E tá tudo bem se não quiserem. Eu fiz uma faculdade de Direito, eu nunca advoguei. Eu fiz uma pós-graduação em Penal e Processo Penal que eu nunca exerci. Porque lá atrás eu queria ser delegada porque toda a minha família era de policial. Só que eu trabalhava em banco. Eu amava o contato com o público, eu amava a solução ali, até que eu me encontrei aqui sendo treinadora. E lá em África, lá em outro continente, lá em outra cultura, credo, raça, enfim. Só que imagina se alguém fosse dizer pra mim o que eu tinha que fazer. E aí o que a gente está dizendo aqui pra você? Você mais servidor, volto a dizer, vocês já estão aqui. A gente vai lá e faz um canal no YouTube, traz os melhores convidados. Vai lá e cria um grupo no Telegram pra começar a colocar conteúdo. Tá aqui, tá nas lives. Aí vem alguém e diz assim, ah, olha só, me diz aí qual é a diferença de um bombeiro civil ou militar. Você quer que eu diga o quê? Que é mais fácil? Meu amigo, isso eu nunca vou dizer. Porque dependendo do grau de dificuldade, vai ser difícil sempre. Porque se tu tem dificuldade de olhar a porcaria do edital e saber o que faz um e um qualquer outro, esse concurso não é pra você. Se você tá em dúvida o que faz... Detalhe, a gente começa a identificar as pessoas pela pergunta que ela faz. E não é que tem a pergunta idiota, não. Tem idiota que não pergunta. Mas ali ficou claro a dúvida do que depende dele. Quem vai exercer a função é a pessoa. Vocês imaginam, ó, DPEM, grau 1, grau 2, grau 3, inspetor, investigador, técnico em necrópsia e tudo mais. Vocês imaginam se nós... Imagina assim, nós todos deveríamos saber o que cada função exerce. A gente não vai exercer a função por vocês. Eu não vou exercer como a Thaís que entrou aqui, que já participou da mentoria, e o Davi que está estudando aqui. A Thaís é polícia lá de Goiânia. A Thaís sabe que no edital dela era para fazer aquilo. Ninguém teve que dizer para ela, ó, você tem que pegar numa arma, você tem que ir pra rua, você pode ficar na homicídios. Ai, mas eu não quero matar minha amiga. Não faz polícia. Ai, mas será que eu posso morrer? Não faz, polícia. Ai, E aí? Ah, não, mas olha só, eu quero ser bombeiro. O André, que fez conosco aqui uma live falando de mindfulness, pra quem falou que tava ansiosa aí, disse tudo no início, mas depois fez certo. Alguém que falou que era ansiosa, a gente tem uma live... para estudar agora, pagar boleto, não saiu do nada. Exatamente, a Fátima está dizendo aqui, comprou material de áudio para estudar e aconteceu justamente isso. Só serviu para pagar boleto. Faz o seguinte, transfere para minha conta quando for assim que eu aceito, ó. Então, alguém que falou de mindfulness aí, o André, que fez a live conosco, ele é bombeiro, médico bombeiro intensivista do Corpo de Bombeiro aqui no Rio. E além disso, ele é médico do Ministério da Saúde. O André disse... Eu fui para o bombeiro porque o salário, a estabilidade era maior. Tem alguma coisa demais? Nada. Mas ele tinha o senso de propósito, ser médico. Então o André, ele exerce, além disso, ele é instrutor do Mindfulness. Ele virou um dos poucos certificados pelo Google. Vale a pena vocês assistirem para quem quer entender um pouco do momento presente, quando a mente está divagando, quando eu não consigo concentrar. A importância da atenção plena, que não tem nada a ver com a meditação. Só que o André, ele não se perdeu do senso dele de propósito, que era o quê? Salvar vidas, que era apoiar, que era amparar. Agora tem muitos que estão achando que vai passar para o concurso público e no dia 5 vai ter o salário lá acreditado e tá tudo bem. E por isso que tá tudo muito bem, quando vem o bafafá de uma privatização... E eu já trabalhei em bancos fusionados, eu posso dizer para vocês que é terrível. Terrível. Quando entra uma fusão, quando alguém compra alguém, você tá numa zona de conforto gigantesca, e aí você fica o quê? Num estado de vitimização profundo e tremendo, que você se sente a pior pessoa do mundo. Só que o que você fez de diferente para estar lá? Você estava se preparando para isso? Quando começou a bafafá da SEDAI, quando começou a bafafá de tudo isso, e aí? Teu senso de propósito realmente estava em cima da função ou era apenas o salário garantido que você queria estar lá? Tem gente que está querendo fazer concurso público para o INSS e não tem paciência para atender analfabeto.
Só que a maioria das pessoas que dependem literalmente do INSS, principalmente agora que novas vagas serão abertas por conta de muito não estarem digitalizadas, não estão acostumadas, não estão com padrão, você vai ter que atender. Então você aí que está no INSS, você que está aí na Receita Federal, entenda que de repente você vai ter que atender uma pessoa que o quê? Não sabe nem escrever. Você que está querendo um banco, carreira pública dentro de banco, por isso que a gente vai trazer uma gerente da Caixa Econômica, ela vai estar explicando o seguinte, e você tem que atender. Putz, não acredito. Tá lá no edital. Tá lá, na posse. Ok? Então, André, é só entrar, a Cássia, as lives todas estão lá, tá? O doutor André Jensen, todas as lives tem lá. Como faz para assistir? É entrar no YouTube do Você Mais Servidor, ou aqui no Instagram do Você Mais Servidor, buscar todas as lives, elas estão lá, entendeu? Todas elas. O do André Jansen, nós trouxemos o Dr. Paulo, que fala de biofeedback, como o cérebro responde ao estímulo de estudo. Tem o André Jansen e tem o Dr. Bruno Farias, que falou do branco aqui na última prova. Na última prova, vocês falaram de branco na prova na última live. Sabe as palavras, Lívia servidor público, fez concurso para servir ao público, então tem que fazer jus ao nome. Exatamente isso. Então a gente entende assim, nosso manifesto ele é tão grande, porque nesse momento de pandemia, de isolamento social, de tudo, quem literalmente levou o país foram os servidores públicos. Quem literalmente conduziu, porque olha, eu moro na Lapa, no meio do furdunço, quando eu saí aqui para ir em algum lugar comprar comida, alguma coisa assim, só quem tava na rua era bombeiro, era polícia, era guarda municipal, era só quem tava na linha de frente. Então é entender que nesse momento, quem tava literalmente colocando, se arriscando, dando a cara, não podendo ficar em casa sem desculpa, era o servidor público. Tá preparado para isso? Então pede para entrar. Do contrário, gente, vai fazer qualquer outra coisa. Vai dançar, vai ser o que quiser. Só que nesse momento, só depois não reclama. Só depois não reclama. Porque para vocês terem ideia, eu tô aqui há quase uma hora, eu já avisei aqui, né? Minha cliente falou, tô te vendo na live, então, amada, obrigada, mais 10 minutinhos aí. Vocês imaginam que eu tô desde cedo num projeto que eu tenho aqui na LES, na Assembleia Legislativa, vim pra live, tô com vocês e ainda vou atender. Ah, é super mulher? Não. Só que eu tenho um propósito, eu tenho um foco. Eu sei que meu trabalho depende de apoiar pessoas. E quando a gente consegue trazer o senso de propósito independente da função, independente do cargo, independente do recurso, a gente consegue ter compromisso, comprometimento, e aí nada é capaz de tirar a gente do foco. Só que as distrações são que estão levando todos a ficar nessa vida de insatisfação, procrastinação, prostração, um saco sem fundo. Quando você tem por isso que eu perguntei para vocês lá, Ricardo Cavalcante é top, ele é um excelente treinador. Então, para vocês terem noção, quando a gente está trazendo aqui convidados como o Dr. Ricardo Cavalcante, como o Sullivan França, que já participou e vai voltar de novo, nós estamos trazendo pessoas para poder apoiar. Por isso que na outra live, sugiro que vocês assistam, eu perguntei, se tivesse que tirar o dinheiro, vocês continuariam estudando? A maioria disse que não. E tá tudo bem, não tem nada de mais nisso. Só que se eu dou o significado daquilo que eu vou exercer a minha vida inteira, durante 10 horas por dia no mínimo, 12 horas, e eu vou ficar dia a dia tendo uma folga na semana, se eu tô ligada só no dinheiro, pensa naquilo que você quer fazer. Pensa naquilo que vai te comprometer pelo dinheiro. E de repente você tá achando que a solução é justamente isso, estejam certos. E aqui eu não estou dizendo absolutamente nada em relação a rasgar a carteira de trabalho. Eu honro carteira de trabalho. Eu tanto honro que eu deixo a minha aqui para lembrar da onde eu vim. Porque eu sei exatamente o que era para mim ter segurança, ter estabilidade, ter o FGTS do apartamento que eu comprei da minha mãe, ter plano de saúde. E nem o empreendedorismo não é para todo mundo não, gente. E tá tudo bem.
Não vai ter dinheiro no dia 5. Você pode concentrar tudo num cliente e perder o cliente. Pode acontecer a pandemia. Então, cuidado. Agora, no momento que vocês estão decidindo por uma carreira pública, que vocês associem o senso de propósito para que vocês possam ser servidores melhores. Para que vocês possam fazer a diferença não apenas na vida de vocês, como na vida da sociedade. Por isso que o Você Mais Servidor, em parceria com a Folha Dirigida, está ganhando cada vez mais força. E ainda tem muita coisa para acontecer. Palestras direcionadas, focadas, orientadas, com profissionais, com dinâmica, com mentoria, sim. O mentor, ele te apoia. Assim como um coach, como um treinador, como um preparador, como um pastor, como qualquer outra pessoa que tem uma larga experiência comprovada, prova social, autoridade, para poder estar apoiando vocês. Então aqui a nossa equipe não tá para brincar. Nós aqui não estamos dando dancinha para vocês e motivação. Acima de tudo, a gente acredita em vocês. Só que se vocês não fizerem a parte de vocês, lendo o edital, sabendo muito bem, Lívia, eu posso fazer vários concursos, você deve. Você deve testar a tua paciência, você deve... mas eu não tenho dinheiro. Quem disse que eu falei que era para fazer concurso presencial e aquele? Pode ser imprimindo as provas no FD Questões e fazendo teste para saber teu nível. Pode ser numa troca com os amigos. Por isso que é importante o networking nos grupos. Não trate eles como concorrentes. Por isso que a gente disponibilizou o Telegram e não silenciamos até então, porque depois vai chegar uma hora que a gente vai ter que silenciar e abrir durante um tempo, que senão fica muito excesso de informação e a gente perde. Mas o que a gente está trazendo? Eu não disse que tinha que pagar um concurso. Deixa eu colocar o cronômetro, deixa eu ver no universo hoje em dia onde tudo distrai. Eu vou fazer uma live mostrando para vocês como é o meu telefone. Eu tive que me disciplinar, eu não era tão disciplinada. Colocar lá a hora, produzindo ou se ocupando, beber água, produzindo ou se ocupando, porque tendemos a nos distrair. Distrair nos tira do foco, do incômodo, sai da zona de conforto. Então, para vocês ainda mais, o que eu desejo para vocês é mais sentido de propósito, mais noção. Eu vou colocar no grupo do Telegram, assim que a gente acabar aqui, antes de atender minha cliente, eu vou colocar um TED lá. Para quem não conhece TED, o TED são palestras no máximo com 20 minutos mundiais. Eu vou colocar um TED lá mostrando o que faz o senso de propósito mudar a vida de uma pessoa. Então, talvez nesse momento, você que está saturado de estudar, talvez seja o momento de você se desenvolver emocionalmente. Talvez você que está iniciando agora consiga compreender que junto com o técnico, com o cognitivo, você tem que se desenvolver emocionalmente e buscar inspiração. Talvez para você aí que já esteja na pegada e já quase pronto, esteja no momento de acalmar um pouco a mente. E esperar, mas continuar a seguir. Talvez para você que está correndo, afobado demais, querendo resultado, desacelera um pouco, não é parar. Não é voltar para o estado zerado. Então a gente consegue compreender com sentido de propósito é que não aconteceu o concurso agora, eu sei o que eu quero na Polícia Civil, Federal, Rodoviária, enfim, Receita Federal, seja lá o que for. Eu vou continuar. Eu vou continuar sabendo que o meu sonho não vai acabar, vai zerar. Os concursos públicos nunca mais vão acontecer. Pelo amor de Deus, gente. Só que nesse momento, enquanto alguns estão desistindo, tem uns vindo correndo. Igual papaléguas. Talvez alguns caiam, talvez alguns avancem. E de repente você já estava lá na frente. Só que você não conseguia se olhar de uma maneira assim que você subiu 10, 10, 10. Eu não tô evoluindo nada. Aí quando você olha de cima, caramba, eu evoluí 10. Aí você acha que Mariana evoluiu. E Mariana evoluiu 2. Aí você desiste. Mariana vai lá e sobe 30. E aí você vai lá e volta. Então, muito bem, Karina, vai estudar, amada. Já tá tarde, vai descansar, menina. Então aqui, eu fiz questão de voltar da live pra lá, porque a folha já tinha acabado lá. Já tava dando mais 5 minutos. A nossa intenção é estar trazendo para vocês um apoio estrutural, um apoio emocional, um apoio de inspiração, um apoio de tudo. Só que a parte de vocês a gente não pode fazer, ok? Esse grupo no Telegram podemos ter acesso? É claro que pode ter acesso no Telegram.
Só não falei, é porque confundiu ela pensando que a mentoria, sei lá. Não, a gente disponibiliza lá, ó. Você mais servidor no Telegram, você mais servidor no YouTube, no Facebook, no Instagram, ok? Quem perguntou aí é Lívia F. Cavalcante. A parte emocional conta muitas vezes, a gente que tanto acha que não vai conseguir isso, prejudicial muito emocional, abala muito. Justamente, Nath, hoje em dia as competências emocionais, elas não são apenas as habilidades do presente, não é nem do futuro, como é o que diferencia qualquer pessoa de alcançar resultado. Porque o técnico, o racional, o cognitivo, a gente já sabe que tem que fazer. Se a gente não está fazendo, é porque tem algo no comportamento que está tirando a gente dali. Por isso que nós sempre trazemos pessoas que são ligadas à área de atuação. Então, quando a gente fala de comportamento, de desenvolvimento, a gente pode falar com coach, com mentor, com treinador. Quando a gente fala de cérebro, eu tenho um TDAH, como falam, eu tenho TAG, eu tenho isso tudo, eu tenho dislexia, isso é com psicólogo. Por isso que nós trazemos psicólogos. Quando nós trouxemos o Dr. Ricardo Cavalcante, ele é da PNL, ele trabalha o que, acima de tudo, experiências passadas. Mac, porque hoje em dia está na moda o coach. O coach é o profissional. Coaching é o processo. E o coaching não é na moda agora, tá? O coach é considerado uma das profissões, o coach do treinador, que vem do coaching, das carroças lá dos impérios, que levava de um canto ao outro. Era o que apoiava um profissional de um lugar a ir para o outro, assim como o mentor. O coach, ele banalizou-se porque houve uma mistura de técnicas, induções, hipnose, musiquinha, isso que ficou na moda. Então, o que na verdade é um coach? Ele pega ferramentas da administração, ferramentas técnicas, ferramentas que vão... Coach, na verdade, é um plano de ação. Desejo passar no concurso público. E o coach vem trazendo clareza para você com ferramentas e te apoiando, não é fazendo a sua parte, para que você alcance as suas metas. E como eu sei que ele está alcançando? A gente vai mensurando durante os processos. Então, para você saber se um coach é sério, se um coach dá resultado, se coach profissional, coaching é o processo e coach é quem está recebendo. Você quer saber se uma pessoa tem resultado? E sim, você falou uma coisa excelente, porque tem uma banalização, muito grande em resultado ao coaching, porque muitos começaram a misturar técnicas. Então a pessoa me mostra que você tem... Primeiro que coach não pode, de jeito, maneira, modo algum, prometer o resultado num processo. Eu, como coach, eu sou master trainer, tá? Em relação ao coach. Eu não posso dizer, Barbosa, você vai passar no concurso quando você passar no processo comigo. Eu vou estar sendo leviana, mentirosa. Ué, Lívia, eu não tô no teu dia a dia nas tarefas. Eu não tô no teu dia a dia executando um plano de ação. Eu não tô no teu dia a dia sabendo se você está fazendo aquilo que nós contratamos em uma sessão de coaching do seu processo. E ainda, muitos coaches profissionais não têm domínio em nada e gostam sim de infringir a área de atuação, tanto é que o Bruno Farias, o psicólogo, ele é da página Dicas Anti-Coach. Então, se você quer saber o que não é coach, segue a página do Dicas Anti-Coach que você vai ver. Então, misturou dancinha, hipnose, indução, voltou para o estado, mexeu na tua consciência, isso não é coaching. Coaching é um processo que te leva de um estágio até o outro, trazendo consciência e clareza do teu estado atual e do estado real, construindo um plano de ação com você até a meta desejada. E não tem metas pra caramba, ok? Então a meta é um concurso com data. Quando esse concurso? Ah, não aconteceu, a gente reprograma a data, só que as ações elas são consistentes, sendo metas semanais. E lembrando que um processo de coaching, se for de desenvolvimento de competências, isso é o coaching executivo, são 20 sessões. Então você apoia aquela pessoa
até chegar ao seu resultado com no mínimo 20 sessões. O que prometem? Cura quântica, fobia, isso, exatamente. Não existe coach para tudo, Barbosa, assim, não existe. Existem 4 tipos de coaching: business coaching, life coaching, executive coaching e um coach de carreira. Tudo aquilo que diz coaching financeiro pede para a pessoa mostrar os resultados que ela tem. E aí muitos estão pegando, porque existe uma alienação muito grande. Em breve eu vou falar da alienação aqui. E aí as pessoas, por gostarem muito de antecipar o processo, agilizar o resultado, acaba pegando aquelas falsas promessas. Então não tem como te fazer milionário em uma semana, como não tem como você emagrecer em uma semana, da forma lícita que eu tô dizendo, da forma correta. Como não tem como passar no concurso público em um mês, se nem sabemos quando vai ter o concurso. Então, cuidado. Tem coaches seríssimos aí na internet, muito sério. Tem coach fazendo trabalho excelente, tem coach de carreira, tem muitos profissionais, sim, apoiando vocês. Agora, o resto que vem com dancinha, com motivação balela, isso não é coach. Ok? Respondi a sua pergunta? Isso me revolta, isso me gera muita clareza em querer passar o que é, o que não é, principalmente quando eu vejo pessoas querendo usar do não conhecimento do que é, prometendo algo, e até algumas vezes usando da inocência das pessoas, prometendo mundos e fundos sem poder cumprir. Porque o processo de coaching é um processo de união, de junção. Eu me uno a você na sua meta. Eu lhe apoio na sua meta. Eu faço técnicas, ferramentas, leituras, desenvolvimento, isso tudo. E você vai fazendo aquilo que a gente definiu, baseado naquilo que você demandou nas sessões. E aí, tendo o resultado, a gente celebra a conquista, e não tendo, a gente vê onde teve o erro. E isso funciona. E não é novo isso, tá? Então, se você for pesquisar a história do coaching, você vai ver que o próprio dono do Google, joga no YouTube, dono do Google, quando disseram para ele que ele precisava de um coach, ele sendo dono do Google, ele falou, é claro que não. Eu não preciso de um coach. Depois que ele passou por um coaching, que ele passou por um processo, ele triplicou os valores do Google, conseguiu fazer uma fusão, isso tudo. Todos, Oprah, maioria das pessoas que têm literalmente resultado passaram por um coach. Não é por banalização, é porque o coach consegue te apoiar naquilo que você não está conseguindo ver. Assim como um treinador consegue te apoiar, assim como o pastor consegue te levar. E claro que em todas as carreiras, como tem profissionais que não têm ética, também tem muitos que não têm ética com relação ao coaching. Ok? Queria agradecer a senhora tá no céu, homem, pode ser eu. Sempre que estou vendo TV ou fazendo algo, vem a voz da senhora na minha cabeça. Isso vai te aproximar do seu sonho, aí eu vou estar... Olha que coisa boa, homem! Então agora, sempre a minha vontade agora é jogar essa caneca aí na tua cabeça. Então tá funcionando. Eu digo que eu vou jogar a caneca, eu vou espremer. Então quando tu estiver vendo televisão, agora não precisa do senhora, não. Não sei quantos anos tu tem. Então tu fala assim, caramba, já tá aquela voz chata. Isso. Se funcionou, se ficou com raiva de mim, já ganhei o dia, tá bom? Olha, agora 1h56 já tá terminando. Eu falei que era 20 minutinhos. Ô, meu amor, fada madrinha, vocês que são anjos aqui, tá bom? Se valeu a pena pra você participar dessa live, comenta na nossa foto, comenta no nosso post, printa a gente, participa, volta, chama os amigos, manda aviãozinho, manda sua dúvida, manda sua questão, entre em contato conosco, pode indicar, pode sugerir, pode fazer o que quiser, porque nós estamos aqui juntos para apoiar vocês. Queria agradecer imensamente a todos vocês. Que Deus abençoe ricamente vocês em tudo aquilo que vocês decidirem fazer, que vocês entendam que são as distrações. E se serviu para um, pega para você assim mesmo. Tá produzindo ou tá ocupando, tá me aproximando da minha meta? Manda para mim lá, Lívia F. Cavalcante, manda as sacadas, manda as principais dúvidas que tem. À sua disposição de se doar para as lives, tão doador é uma inspiração para nós. Obrigado. É isso que me motiva, meu amado. É isso, meu senso de propósito. E agora ainda tenho sessão, é só me seguir para ver que eu prego aquilo, que eu faço aquilo que eu prego. Se não é falta de congruência, se não é falta de honestidade de verdade, isso daqui eu não tenho. Tá bom? Somos show. Deus abençoe todos vocês. Queria agradecer a equipe do Você Mais servidor aqui e também a Folha Dirigida. Em breve a gente vai ter muito mais coisa.
Você mais servidor, entra lá no Telegram que antes de entrar na minha sessão eu vou colocar lá o vídeo, vou achar aqui o vídeo do propósito para levar vocês. Fiquem com Deus e até quarta eu espero vocês. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Não esquece das sacadas e a palavra que eu falei lá na outra live, tá bom? Concorrendo à mentoria, hein? Beijo!